Alguém pergunta sobre o batismo. Tem muitas pessoas que não sabem ainda sobre o batismo, né? E Jesus deixou bem claro e deu um exemplo ainda, dizendo, algumas pessoas, quando perguntavam, Jesus dizia, para muitos daqueles que se arrependiam dos seus pecados, tinham que ser batizados quando arrependiam dos seus pecados. E Jesus deu um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo de Jesus? O exemplo de Jesus é este. O batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. Pode observar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. Também está registrado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, versículo 21 ao versículo 23. João Batista também batizava no rio Enom muitas pessoas que chegavam a ele. Não era só no Rio Jordão, não. Também no rio Enom. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Vamos ver aqui quando iniciou o Pentecostes, depois do Pentecostes, diz o apóstolo Pedro, que era um dos pregadores, né, da época, foi o início da igreja, né? Que diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, de sorte, né, que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Aceitaram a Jesus com alegria, felizes, né? E neste dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Veja também lá em Samaria, quantas pessoas foram batizadas. Foi várias. Eram batizados tanto homens como mulheres. Quando em algumas partes a Bíblia fala homem, mas está incluídas as mulheres também. Aí até jovens está incluído também. Adolescente, jovem, só não está incluído criança. Não. A Bíblia não fala em criança, fala todos adultos, né? Todos que são adultos, que têm conhecimento do pecado, que conhece o pecado e faz sua decisão, aceita Jesus e Jesus perdoa os pecados. Agora ele se torna filho de Deus, como está escrito no livro, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, agora se tornou uma nova criatura. E lá também, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, o versículo 18. Filhos e filhas de Deus. Tudo que está registrado na Bíblia Sagrada, esse é o caminho verdadeiro. Esse é o ministério verdadeiro a qual faço parte. E muitos fazem parte desse caminho verdadeiro. Glória a Deus. Como está escrito também lá em Atos, capítulo 8, versículo 36, versículo 38, né? Atos, capítulo 17, versículo 18. No capítulo 9 de Atos, e o versículo 17 e o versículo 18, ele fala do batismo e da conversão do apóstolo Paulo, quando ele antes era Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja de Deus.
Mas ele foi liberto, indo para Damasco, quando ele ia pegar os cristãos para levar preso para Jerusalém. Então, o Espírito de Deus, o anjo de Deus, desceu sobre ele ainda antes de chegar em Damasco, aquele clarão sobre ele, e ele caiu no chão. E os companheiros que iam com ele ouviu a voz, mas não viu ninguém. Mas Paulo viu e ouviu quem falava com ele. Quando ele ouviu dizendo, quando ele falava, quem está falando comigo? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar quantos meus agrilhões. Esse foi a conversão total do apóstolo Paulo, o qual foi apóstolo do gentil, o qual escreveu 13 cartas. Né? Ele escreveu 13 cartas. Escreveu a carta aos Romanos, escreveu 1ª e 2ª Coríntios, escreveu a carta de Gálatas, escreveu a carta de Efésio, escreveu a carta de Filipenses, escreveu a carta de Colossenses, escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, aí escreveu a carta de 1ª e 2ª Timóteo, aí escreveu a carta de Tito e a carta a Filemão, todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, o qual disse que ele era o menor de todos os apóstolos, quando ele viu Pedro cheio do Espírito Santo, porque Pedro era indouto, não tinha muito saber, enquanto Paulo era doutor da lei, era homem sábio, mas ele se colocou menor do que o apóstolo Pedro, quando viu Pedro cheio do Espírito Santo. Porque quem faz a obra na vida do ser humano não é o homem, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Quem dá sabedoria é Deus, quem capacita é Deus. Deus não pega homem capacitado, ele pega o homem e capacita. Pedro estava pescando no rio, ele falou, agora eu vou fazer de você pescador de homem. E Pedro ganhou muitos homens, muitas mulheres para o reino dos céus antes que ele morresse, qual foi morto no ano 67, no 1º século, no ano 67, depois de Cristo, e Paulo também. E Pedro foi crucificado e Paulo foi decapitado, todos dois lá em Roma, pelos homens terríveis e perigosos da época, homens que não podiam ouvir falar a palavra de Deus. Eles matavam, era crime falar do Evangelho de Deus. Até hoje, muitas pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus, mas a Bíblia, no Evangelho do apóstolo João, diz dessa maneira, todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele diz assim, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. E são muitos que não querem ouvir a palavra de Deus. Então, nos nossos dias, tem essas pessoas. E veio da onde? Roma. Roma, ela foi fundada no ano 753 a.C., quanto a Igreja de Cristo vem do princípio, vem depois do dilúvio lá. O primeiro cristão foi Abraão. Glória a Deus.